Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria nós estarmos aqui mais um dia. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Rogério e eu sou o pastor. E eu estou aqui para ministrar o seu coração. Estamos num desafio bíblico de leitura, da leitura bíblica, de 100 dias que nós vamos ler a Bíblia toda. Hoje é o nosso dia de número 33 do nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. A nossa leitura hoje foi Mateus 27, Deuteronômio do 7 ao 12 e Jó do 7 ao 9. Então, com essa leitura nós aprendemos algumas coisas muito profundas. Podemos tirar daqui algumas reflexões profundas. A primeira, nós vemos o sacrifício de Jesus. Depois nós vemos a fidelidade de Deus com o seu povo. E depois nós observamos o clamor do coração humano diante de uma dor. A cruz, que nós vamos falar sobre isso, revela o amor de Deus e nos convida também a uma vida de entrega e confiança no Senhor Jesus. Em Mateus 27, nós vemos aqui o julgamento e a crucificação e a morte de Jesus. Jesus, ele é condenado injustamente, ele é zombado, é espancado e é crucificado. Mas mesmo sendo inocente, ele aceita tudo isso, tudo aquilo de maneira inquieto, em silêncio. Assim como um cordeiro, quando é levado para o matadouro, ele foi em silêncio. No momento da crucificação, tem uma declaração de Jesus, que nós encontramos ela em Mateus 27:46, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui existe uma questão profunda nessa frase. Jesus, ele é filho de Deus, ele caminhou com Deus e o Senhor sempre esteve com ele. Mas nesse momento da crucificação, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Ele estava sendo crucificado pelo meu pecado e pelo seu pecado. Como o pecado da humanidade estava sobre Jesus, Deus não poderia estar com ele, porque o nosso Deus não compactua com o pecado. E Jesus, carregando a dor e o sofrimento, o pecado da humanidade, ele se sente ausente de Deus. Sente ali, parecendo que Deus tinha o abandonado. Isso revela o peso do pecado que ele estava carregando. Jesus, ele tomou sobre si o nosso pecado, o que era meu, o que era seu, ele levou naquela cruz. A cruz, meu irmão e minha irmã, não foi apenas um sofrimento físico, mas foi o preço da redenção paga por Cristo para as nossas vidas. E quando Jesus morre, algo extraordinário acontece. Talvez para alguns um detalhe muito simples, mas para o cristianismo algo muito profundo. Mateus 27:51 diz: E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. O véu do santuário, se você ainda não entende, eu vou te explicar de maneira bem simples e rápida. Existia uma parte chamada o Santo dos Santos, que é onde o sacerdote tinha que entrar para conversar com Deus. E tinha naquela frente ali uma cortina. E a pessoa só poderia falar com Deus quando ela passasse dessa cortina, passasse desse véu. E aqui a palavra do Senhor diz que aquele véu se rasgou, dando a entender, significando que o caminho agora de acesso para com Deus estava aberto. Nós não precisávamos mais dos sacerdotes, não precisávamos mais ir ao tabernáculo, mas agora, com a morte de Jesus, o véu foi rasgado e o acesso está liberado. Por isso que hoje nós podemos orar em qualquer lugar, buscar a presença de Jesus em qualquer lugar, nós podemos em qualquer lugar falar desse amor, porque Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Por causa de Jesus, nós podemos hoje se aproximar do nosso Deus Pai. A cruz, meu irmão e minha irmã, para mim, é a maior demonstração de amor que nós podemos ver em toda a história da humanidade. Amor de um filho que obedeceu o teu pai,
amor de um pai que entregou o seu filho, por amor a uma humanidade pecadora que somos nós. Jesus se entrega naquela cruz por amor às nossas vidas. E ali começa a redenção do povo de Deus. Deuteronômio, depois, capítulo 7 ao 12, nós vemos aqui nesses capítulos Deus lembrando o povo de Israel que eles eram escolhidos, mas não porque eles eram melhores. Nós vemos esse princípio em Deuteronômio 7. O Senhor vos amou e vos escolheu. Deus chamou para eles viverem de forma diferente, para não se contaminarem com práticas erradas, para colocar Deus no centro da vida deles. Isso nos ensina que quem pertence ao Senhor vive de maneira diferente. A fé não é apenas um discurso, meu irmão, mas é uma forma de viver. Se você se diz cristão, você tem que viver para agradar o nome de Jesus. Você tem que viver para exaltar o nome de Jesus. Não é só falar que é, mas é viver e mostrar que você é um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus. Depois nós vamos para Jó, capítulo 7 ao capítulo 9. E aqui nós vemos Jó sofrendo. Jó está sofrendo ali. Jó ele continua expressando a sua dor. Ele fala sobre a fragilidade da vida, sobre o peso do sofrimento. Em determinado momento ele diz algo muito profundo. Ele reconhece que o ser humano não consegue se justificar diante de Deus. Jó 9:2. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Essa pergunta atravessa a Bíblia. Essa pergunta vai adiante em toda a Bíblia. E a resposta aparece, sabe aonde? Aparece em Jesus. A resposta dessa pergunta aparece em Jesus Cristo Nazareno. O homem não consegue se salvar sozinho. Por isso Cristo veio, para nos salvar, para nos libertar e transformar as nossas vidas. A cruz responde à pergunta de Jó. A justiça de Deus e o amor de Deus, eles se encontram em Jesus. E nós vemos Jó ali lutando, sofrendo, mas também aprendendo que ele dependia e precisava exclusivamente de Deus. Hoje nós temos acesso direto ao Pai, acesso direto a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o Senhor dos Senhores. Então, meu irmão e minha irmã, não perca tempo. Busque a presença de Deus. Entregue o seu coração a Ele. Viva para adorá-lo e para servi-lo em nome de Jesus. Então, nesse dia 33, nós aprendemos que a cruz revela o amor de Deus por nós. Nós também aprendemos que em Jesus, que somente Jesus é o caminho para Deus. Através de Jesus esse caminho foi aberto. Que Deus nos chama o seu povo para viver de forma diferente, de forma santificada. O sofrimento humano encontra esperança em Deus. Quando você estiver sofrendo, olhe para Jesus. Mateus então nos ensina, nos mostra o sacrifício de Cristo. Deuteronômio nos chama à fidelidade. E Jó expressa a busca humana por justiça e sentido na vida. Eu quero orar por você. Pai, eu quero abençoar essa vida. Que se ela estiver perdida, ela possa encontrar no Senhor a alegria de viver. Se ela estiver sofrendo, que ela possa encontrar no Senhor, ó Pai, a alegria de caminhar ao teu lado. Jesus, nós te amamos, nós te exaltamos e engrandecemos ao teu nome, porque somente tu és santo, somente tu és poderoso, e sem ti, ó Deus, nós não somos nada. Pai amado, eu entrego a nossa vida nas tuas mãos. Nos guie e nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe o máximo que você puder. E para encerrar essa nossa conversa, eu quero dizer para você que a cruz é o centro da nossa fé cristã. É o centro da fé cristã. É na cruz que nós vemos o amor de Deus. É na cruz que nós vemos o preço do pecado. É na cruz que nós vemos o caminho da salvação. Hoje a pergunta que eu faço para você
É uma pergunta que continua ecoando no coração das pessoas. O que você fará com Jesus? O que você fará com Jesus? Será que você está caminhando com Ele, está andando com Ele e vivendo para Ele? Esse foi o nosso dia de número 33 do desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.